agora, tá bom? Coloquei review aqui do primeiro semestre, mas é porque o conteúdo que eu vou abordar e que eu vou entrar com vocês hoje, que na verdade é continuidade do primeiro, querendo ou não, não tem como não falar do primeiro semestre. Então, querendo ou não, a gente já tem um review desse primeiro semestre, tá? Vou mostrar para vocês aí o conteúdo programático do segundo semestre e a continuidade do projeto de vocês aí, que no caso, por ser engenharia da computação, não chama challenge, né, que é desafio, chama CUP, o de vocês é CUP, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai ser dado continuidade e que, por sinal, foi muito bem visto aí pelas empresas parceiras, eles elogiaram bastante e que deu muito certo essa questão de ser feito de forma online, tá? Eles gostaram muito aí e que vocês conseguiram dar continuidade, assim, excelentemente bem, tá bom? Todos vocês. E aí continua agora no segundo semestre também com a premiação no Next, que eu acabei de falar para vocês aí, que a gente não sabe ainda como que vai ser, mas, né, pode ser que tenha a grande possibilidade aí de que seja de forma online, tá bom? Então vamos lá, ó, Matheus está perguntando, professora, os nanocursos vão ser apenas por meio dos certificados, né? Ai, Matheus, olha, eu preferiria que você visse isso com o Gustavo Torrente, que é o professor responsável pelo nanocurso. Pelo que eu sei, vocês têm que cursar, constar essa hora cursada, e aí tem que ter esse certificado, porque se você se certificou, são os créditos, como se fosse a nota que você tinha que tirar. Isso eu sei que é válido. Eu só não sei te dizer quantidade deles, eu não sei te dizer assim se tem que ser 3, 4, 5, essa informação eu não sei, mas eu acredito que seja por conta do certificado, sim, porque se você fez uma provinha ali para se certificar, né? Então é o que vai valer, tá? Só se atentem a essa data do dia 15, tá bom, gente? Ó, isso. E aí, assim, ó, se além disso ainda não ficou claro, porque eu não entendo muito, eu não estou muito à frente do nanocurso. Eu sei que vocês têm que ter essa necessidade para cumprir grade da graduação aí do bacharelado de vocês, tá? Mas se tiver algo assim, de repente, não atingi, tirei nota, vai no Torrente, gente. Ele é uma graça, ele vai dar toda a orientação para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó, que tem mais gente perguntando, ó. Até o dia 15 para ter todos os créditos? Sim, Pedro, fique atento a isso, tá? Olha lá, na verdade, assim, ó, até o dia 15 para você fazer a escolha. De repente, você escolheu um curso só e não decidiu o outro curso, porque eu não sei quantidade para vocês da engenharia, tá? E de repente não selecionou um outro curso. Dia 15, se atentem. Agora, da obtenção do crédito, aí eu peço para você também, Pedro, vai no Torrente, ele vai te ajudar. Manda um e-mail para ele já. Ó, a gente está dia 5. Manda e-mail para vocês não deixarem para a última hora isso, tá? Só se atentem a essa data aí, tá bom? Porque aqui fala, ó, que é os avaliativos, tá? Então fica atento a isso, tá bom, Pedro? E do Matheus, fiquei na dúvida se teriam provas ou se seriam válidos ter os certificados apenas. Vai no Torrente. Eu entendo que assim, se tirou certificado é porque vocês fizeram prova. O certificado sai depois de uma prova ou é só o certificado sai porque vocês concluíram o curso? Quem pode me falar? Como que é o nanocurso para vocês? Aí, ó, o Edilson. Boa, Edilson, obrigado. Ó, você faz uma prova. Então, se teve certificado através, né? Se teve uma prova, desculpa. Se teve o certificado e você obteve ele através de uma prova, então, Matheus, é isso aí, ó, tá? O certificado sai se você tiver 70, então show. Então, você fez a prova, você absorveu o conteúdo. Então, é isso aí, Matheus, tá certíssimo, tá? É isso. Fez o curso, prova, certificou, atingiu lá a meta, né, do curso de vocês estabelecido pelo MEC, está tudo feito. Só se atentem à data do dia 15, não deixe isso para frente, depois vocês acumulam com a CUP, aí começa
a história, né, de que está acumulado de um monte de coisa. Então, só se atentem a isso, tá bom? No mais, é super tranquilo, é de boa, tá? Que mais? Então, vamos lá. Ó, conteúdo do segundo semestre. Agora a gente entra em documentação de caso de uso. Professora, mas a gente já não fez isso lá no primeiro semestre? Não foi isso que foi entregue na N2020? A N2020 foi entregue a documentação do projeto de vocês, da engenharia de software, que ali dentro tem escopo, cronograma, requisito funcional, não funcional, regra de negócio e a modelagem do caso de uso. Modelagem só, que são a interação entre o ator e o caso de uso, ação de ator e caso de uso. Agora, a gente vai começar, a gente vai aprender e começar a documentar o caso de uso. Aquela elipse, aquela bolinha lá, a bolha, né, que tem aluno que chama de bolha, mas é a elipse do caso de uso, que são as ações, que é o requisito funcional. Lembra? Cadastrar funcionário, emitir relatório, ali dentro tem informações. A gente vai documentar e vai entender a importância dessa documentação para a galera do desenvolvimento, para a equipe dev, né, de uma equipe, de uma squad ágil. A gente vai começar a entender o quanto isso é importante para a gente dar um arsenal de embasamento para essa equipe, um arsenal de informações, até para ajudar o PO, tá, gente? Quando ele categoriza, né? Desculpa, quando ele prioriza o requisito dentro do backlog, aí manda para a equipe, eu já vou explicar tudo bonitinho, ele manda para a equipe, né? Para eles poderem planejar a sprint, a equipe vai começar esse planejamento e não adianta só falar para ele, cadastrar funcionário, tá, mas qual é o processo? Tipo, e aí, eu vou no que eu acho ou é aquilo que é a necessidade do cliente, aquilo que o PO entendeu da necessidade do cliente? Percebem? Então, é a hora que a gente começa a documentar caso de uso, tá? A gente entra depois no diagrama de classe e é legal porque o André David já deu um bom embasamento para vocês de orientação a objeto, de classe, então aí vocês vão tirar, ó, super de letra, tenho certeza, tá? A gente vai entrar também em diagrama, porque enquanto eu estou no diagrama de caso de uso, são as ações, ator, sistema. Diagrama de classe, comportamento dos dados, né? Como eles vão se comportar no sistema. E o diagrama de atividade, na verdade, ele é o quê? É como eu starto o meu sistema, né? Como ele vai funcionar através de uma timeline. Aí ali a gente vai lidar com mensagem síncrona, assíncrona. Muitas vezes ele pode até substituir um caso de uso, tá? Porque querendo ou não, ele mostra como que vai funcionar o sistema, tá? Mas ele mostra de uma forma, de uma linha de tempo e de uma forma um pouco mais detalhada, sem precisar documentar um caso de uso. Aí a escolha vai ser de vocês e da equipe na hora de trazer isso para dentro da documentação e no arsenal de documentos que vocês podem utilizar para ajudar a equipe que vai trabalhar com desenvolvimento. Aí sim, efetivamente, a gente entra para começar a falar de manifesto ágil, entender o que é o ágil, como ele surgiu, o objetivo dele, né? Por que que ele, hoje em dia, a gente ouve falar tanto e não é moda, realmente ele veio para ficar, é uma necessidade que as empresas, equipes têm, né, dentro desse manifesto. A gente vai entender que tem um framework dentro dele, dentre outros vários, mas a gente vai trabalhar com o Scrum. A gente vai também falar um pouco sobre DevOps, para quebrar um pouco e desmistificar da galera que acha que DevOps é um software e não é software. Eu já vi gente falando que é software e não é. É uma cultura, né? É uma cultura interna dentro da organização e ele nasceu por conta do ágil. Justamente aquela história de você ter todo mundo integrado no processo de desenvolvimento. Então, eu estou desenvolvendo um aplicativo, eu estou desenvolvendo um software para a empresa, mas tem a visibilidade do todo dentro da organização. É uma cultura mesmo, tá? Até de mudança de papéis
de pessoas que vão estar trabalhando ali. O cara que é gerente de projeto, aí ele já vai estar em outra linha. A gente vai falar disso, tá? E aí, por último, falar sobre teste de software. A gente não vai testar em sala de aula, tá? Usar ferramentas de teste de software, mas a gente vai entender o quanto isso é importante, o papel que isso representa, senão não adianta nada, né? Fazer tudo isso que a gente está fazendo. Um profissional que está sendo muito bem visto no mercado nos últimos tempos. Olha aí, ó, essa galera de tester, e não é mais aquele cara que vem para ferrar o desenvolvedor, na verdade ele vem para ser parceiro, e parceiro da equipe, querendo ou não, entrou no DevOps também, tá? Então calma que a gente vai abordar bonitinho os temas de acordo aí conforme a gente for andando aí com as nossas aulas nesses 3 meses de conteúdo. E vai dar tempo bonitinho, tá, gente? Olha lá, aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. E aí, os professores já devem ter passado para vocês, só para reforçar. Lembra, de novo, é minha primeira aula com vocês do segundo semestre, então só para reforçar aí que a FIAP fechou uma parceria aí com a TNT no segundo semestre agora de 2020, que vai acontecer no mês de agosto. Tá? Então, provavelmente logo vocês vão estar recebendo aí um comunicado no site ou um e-mail falando sobre o desafio. Ele não é um desafio valendo nota, ok? E também não é obrigatório. Mas os alunos que quiserem participar, eu acho que é super válido, porque você está melhorando os seus skills, é questão de network, enfim. Principalmente galera aí que de repente não está na área, ou ainda não está trabalhando, ou está buscando uma nova posição, acho que tudo é válido, tá, gente? De alguma forma vai ter alguém que vai estar olhando isso. E aí vai ter um menu de talks aí de tecnologia, inovação, bem-estar, qualidade de vida e todos esses processos aí voltados para a qualidade de vida. Vai ter premiação de shape, mais kit TNT, e depois vai ter o top aí dos melhores, um prêmio top dos melhores da FIAP. Não tenho dado informação de que tipo de prêmios são esses, tá, gente? Não sei, tá? Mas está sendo feito aí para poder trazer de novo aí desafio para vocês trabalharem em cima dele, tá? Então, quem puder aí, aproveite a oportunidade, tá? Logo vocês vão estar recebendo e-mail. Não sei se vocês já receberam, mas acredito que logo mesmo, porque a ideia é que ele aconteça agora no mês de agosto. Tranquilos até aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, gente? Que aí eu já emendo a nossa aula aqui. Tranquilos? Já começo com conteúdo efetivo aqui com a gente, tá bom? Então, nessa então, pessoal, ó. Então, vamos lá. Então, agora, continuando o nosso conteúdo lá do primeiro semestre, que a gente viu a importância, e agora vocês já sabem o quanto é importante entender necessidade de usuário, as técnicas de elicitação de requisito, os questionamentos assim que são importantíssimos, de perguntas abertas, fechada, monitoramento, observação, gravação, brainstorm, design thinking. Vocês viram que tem N formas da gente conseguir entender a necessidade do nosso cliente. Que, por sinal, essa história de entender a necessidade do cliente, conseguir tirar dele aquilo que muitas vezes nem ele consegue explicar, ou entender o propósito da empresa, né, num determinado desenvolvimento, seja de software, seja de aplicativo. O que está acontecendo muito agora no mercado, uma nova posição, né? Um novo cargo que está surgindo aí. Na verdade, já fiz esse trabalho o ano passado, mas agora parece que ele está vindo com força total. É o do Agile Coach. Na verdade, o que eu acabei de falar para vocês, né? Que vocês já têm muita noção, é uma das partes só, tá? Muita noção de técnicas de levantamento de requisito. Esse Agile faz para instigar essa equipe, tá? Então, a gente vê muito isso agora no mercado. Inclusive, eu tirei uma certificação agora nas férias justamente disso, tá? De Professional Agile Coach.
É um profissional que vem para abranger tudo, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma dentro das organizações, da utilização do ágil, de ter isso no dia a dia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Envolve tanto a equipe ágil, quanto a galera de área de gestão de TI, quanto a galera de governança, envolve no geral mesmo, tá? A gente vai falar disso quando a gente chegar no ágil. Por que que eu entrei nesse assunto? Porque quando a gente fala de documentação, vocês vão ver agora nos próximos slides, e eu prometo para vocês que assim que acabar a aula, eu já subo ele. Eu não sou de subir depois, eu sempre subo os meus slides antes, mas hoje eu acabei, juro por Deus, eu comi bola mesmo, tá? Foi falha minha mesmo, eu acabei não colocando, eu não gosto, eu ponho antes, porque eu acho que o aluno tem que acompanhar junto comigo, e eu peço desculpas por isso, tá? É, vocês vão ver assim a grande importância desse cara para poder ajudar a equipe de desenvolvimento. A gente vai ver que existem muitas formas de conseguir pegar aquela pequena tarefa que o PO priorizou e falou que naquele momento é importante, porque o cliente tem aquela necessidade, e ele passa isso para a equipe de desenvolvimento, e a equipe de desenvolvimento começa a traçar um plano, né, de como eles vão se auto-organizar e de que forma isso vai acontecer durante a sprint. Porém, é importante que eles tenham um arsenal de informações para dar embasamento a eles, para possíveis dúvidas. É claro que, perante uma dúvida, eles vão perguntar isso para o dono do produto, eles vão perguntar para o Scrum Master, ou eles vão perguntar, eles podem até direto ao cliente se eles quiserem. Mas, assim, quanto mais informação precisa eles tiverem, é melhor, porque eu não posso ter um desenvolvedor que olha para mim e fala assim, olha, eu estou com um cadastro aqui de aluno, aí viro para o outro e fala, cara, o que que precisa ter no cadastro de aluno? Ah, meu, tem que ter pelo menos um código lá da faculdade, né? Eu acho que pode ser eu acho que é um RM, a faculdade que eu trabalho tem RM, que eu estudo tem RM. Ah, então tá bom. Aí começa lá. Mas e aí, como que eu sei quando que ele está aprovado ou não? Ah, eu acho, esquece, acabou, isso não existe, tá? Isso simplesmente não tem nem que existir, pessoal, não tem. É necessidade do cliente. Ele tem que bater o olho lá e falar, olha, vai ter que ter cadastro, tá? Aonde eu vou ter informação sobre como vai ser esse cadastro, regras de negócio sobre esse cadastro, de que forma esse cadastro vai acontecer, de que maneira ele vai acontecer, como que eu sei essas informações? É a hora que a gente começa a documentar esse caso de uso, tá? Importantíssimo, tá bom? E engana-se quem acha que a UML, caso de uso, é defasado diante de uma equipe ágil, diante de um manifesto ágil. Engana-se, tá, gente? Ainda assim, extremamente utilizado e muito útil para ajudar essas equipes a se encontrarem e a entender o propósito. Porque o objetivo é desenvolver, nem que seja, o objetivo é esse, né? Uma pequena parte do software, e a entrega agregue valor. Então, para que agregue valor, quanto mais informações eu tiver de como isso vai funcionar, melhor para a minha equipe. Eu agilizo, eu acelero o processo, eu auxilio, eu mitigo o risco. Não quer dizer que os caras não vai ter problema, não vai ter bug, não é nada disso, tá? Mas quanto mais eu puder trabalhar com eles, melhor para essa equipe, tá? Então, olha aqui, ó, documentação de caso de uso, descrição simples, e a gente vai ver que é simples, não é para fazer bíblia, não é para chegar e falar, ai, olha, porque clica, o segundo clique, não dá, aí é um pé no saco, não rola, gente, não é assim que funciona, tá? É simples e objetivo. E vocês vão ver que o simples e o objetivo vai dar, sim, ó, uma clareza para quem for codificar essas informações de uma forma muito, assim, rápida, tá? Tem como objetivo informar os atores, que a gente já sabe quem são os atores, são os usuários que vão interagir com esse sistema,
informar os atores que interagem com o sistema e as etapas que devem ser executadas pelo ator e pelo sistema, que o caso de uso execute essa função. Olha lá, ator, caso de uso. Caso de uso nasceu da onde? Do requisito funcional. Dentro dele terão atributos, e esses atributos a gente vai trabalhar lá na classe, certo? Mas também tem regras de negócio, tem documentação para dizer como isso vai ser feito, ok? Para a galera entender de que forma isso vai ser feito. Não há padrão para especificação do caso de uso, e não tem mesmo, tá? Não tem padrão. Eu vou mostrar para vocês ali, ó, diversas formas de se descrever isso, e tem mesmo, tá? E aí vai de cada aluno a se encontrar e achar o teu jeito de conseguir documentar. Volto a repetir o que eu falo lá no início do ano. O importante é que essas informações estejam claras, que elas não sejam informações aonde você tem ali um dado que pode ser, ele traga duplicidade, dubialidade, ou seja, será que é ou não é? Não é aquilo e acabou. Percebem, gente? Não pode ter aquela questão de deixar dúvida, ele tem que ser claro, simplesmente claro, objetivo, tá? E não tem... Deixa eu beber uma água, peraí, que eu tô em aula desde cedo, peraí. E não tem um padrão de especificação. Vai ter alguns itens lá que vão ser importantes, tá? Mas não tem um padrão de descrição. Volto a repetir, não é uma Bíblia, não é para ficar escrevendo livro, não, tá, gente? Olha lá, a seguir, um estudo de caso de uso sobre um controle de sistema bancário. Só que antes da gente entrar nele, eu entro com vocês na parte do quê? De falar de novo sobre a importância do caso de uso dentro de um desenvolvimento ágil, porque eu já vi algumas reportagens, né, da galera falando, o ML é coisa do passado. Engana-se, gente, não é, tá, pessoal? Ajuda muito a equipe de desenvolvimento na hora de criar uma história, né? Na verdade, quem cria não são eles, mas são os artefatos do PO para poder entender prioridade de requisito, a prioridade do backlog, poder quebrar isso em tarefas. Então, isso ajuda muito, tá? Em histórias e também o caso de uso para a gente entender a ação. Vocês viram no decorrer do primeiro semestre que, olhando, muitas vezes, a gente só olhando a modelagem, você já consegue ter uma grande, uma boa percepção do que se trata aquele sistema, o que é obrigatório, o que é opcional ali. Claro, tem regras de negócio que ficam implícitas, então por isso que a gente documenta, nem tudo está ali explícito para que seja visto, mas só de bater o olho no caso de uso, a gente já consegue ter uma boa noção do que está rolando, e depois a gente bate o olho no escopo, né, que é aquilo que precisa ser desenvolvido, necessidade do cliente, é a hora que a gente olha e fala, caraca, isso aí, ó, tá tudo de acordo, tá? Então, eles têm essa necessidade, tá, gente? Ó, para aproximar o Scrum dos processos de desenvolvimento de software, mais do que uma ferramenta de gerenciamento e ritualização de atividades de projeto, sugere a adequação de caso de uso como start para a inicialização do Scrum. Então, é a hora que a equipe vira e fala, tá, entendi. Tá. Vamos rodar aí a gente vai ver isso quando chegar no Scrum, tá? Vamos rodar um Planning Poker para a gente poder colocar grau de dificuldade aí nas tarefas que foram trazidas do Product Backlog? Vamos, então tá. Ó, eu já entendi. Não, ó, dá uma olhada no caso de uso aqui, ó. Cara, ó, tá falando que o processo é esse. Então, percebe? A gente já começa a ter uma visão clara do que tem que ser feito, tá, gente? A gente não roda uma sprint para chegar lá no final da sprint e o cliente falar, puxa vida, meu, você não entregou nada do que eu quero. A gente tem que entregar o que agrega valor, tá, pessoal? Então, aqui, ó o desenvolvimento ágil com caso de uso. Olha lá, pessoal.
Antes de eu chegar no Product Backlog, é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Olha aí, ó. Foi lá atrás, foi no cliente, entendeu a necessidade do cara, fez as entrevistas, usaram todas as técnicas de entrevistas que são necessárias, ele citou requisito, definiu o que é funcional, o que é não funcional e o que é regra de negócio, que regra de negócio é uma coisa assim que vale para a empresa em todos os setores, em qualquer área. Até o cara do Business Analytics, que é o BI, até ele tem a necessidade de entender as regras de negócio da empresa para ele conseguir gerar os relatórios gerenciais lá para as áreas que ele gera, as áreas que solicitam isso a ele. Então, assim, tudo isso que a gente faz é importantíssimo, tá? Então, olha lá, levantei, elicitei, aí eu começo a modelagem, faço o meu caso de uso. E nós vamos ver agora que dentro desse comprar produto, existe o quê? Uma documentação desse cara. Existe a descrição do que será comprar produto. Porque o que eu falo para vocês é o seguinte: imagina chegar lá e liberar para a equipe, ó, comprar produto. Então vamos priorizar aqui, ó, tá colocando, priorizou o backlog, né? E colocou aqui que prioridade agora é desenvolvimento da compra de produto. Então tá, então vamos lá, solta para a galera e a galera vai ter o insight deles de compra de produto. Claro que a gente dá opinião à equipe, claro que a equipe tem insights e sacadas geniais, mas eu preciso entender das regras da empresa, eu preciso saber das regras de negócio da empresa, eu preciso saber o que é considerado ali de requisito funcional, que são as ações importantes do meu sistema. Não dá para soltar na mão da galera e falar, olha, vamos comprar produto, faz aí o que tem que comprar, né? Desenvolve aí algo que é para comprar produto. Não é assim, né? Não é tão simples desse jeito. Então vem a nossa parte agora, justamente de virar e descrever. Ó, uma coisa bacana aqui, ó. O que a gente vai fazer dentro da documentação de um caso de uso? Exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando aí, né? Devem ter visto já por conta da pandemia. As compras online deram um boom e a gente sabe disso já faz um bom tempo já, perfeito. Só que aí eu sou uma cliente da Fit, né? Eu gosto das coisas que tem lá, só que agora tá rolando aí, o pessoal tá falando muito isso nas mídias sociais, Facebook, Reclame Aqui. Eles estão com um processo, um problema interno deles de devolução de produtos gigantesco. Tipo, você comprou, qual que é a probabilidade de você comprar uma roupa pela internet e essa roupa não servir? É grande. Ver na foto é uma coisa, quando chega é outra, diferente de quando a gente está na loja, experimenta, olha aqui, olha ali, o caimento fica bom, não fica, enfim. Não tem como. A probabilidade de não servir é muito grande. Perfeito? Tudo bem. É o risco que a gente corre. Tá. Quer pedir devolução. Não consegue contato pelo telefone, não consegue contato pelo próprio site. Eles trabalham muito via marketplace, que a gente sabe que é quando eu não tenho só eu um estoque próprio, mas eu tenho vários fornecedores, né, que utilizam a minha plataforma no meu nome da FIT, né, para poder vender. Então eu tenho trabalho com marketplace. E aí, quer dizer, se já não consegue contato com a da FIT, quem dirá com o fornecedor? E tá rolando aí que a galera tá reclamando a beça porque tá comprando e não consegue fazer troca, devolver, se tornar dinheiro, o valor, enfim. Então vamos fazer o cenário dentro desse cara aqui, ó, devolver produto antes da gente ir para o sistema bancário. Então imagine na devolução do produto, eu vou virar e vou descrever aqui para o cara que vai desenvolver, eu começo a fazer aquela famosa história do joguinho de ping-pong, porque tem um processo máquina, computador, usuário, computador ou sistema, né? Melhor falar sistema, usuário, para poder fazer esse simples processo. Então, falando aqui, ó, só falando, tá? Imaginem o seguinte: vou devolver um produto.
Quais são os passos para que essa devolução aconteça? Primeiro, cliente tem que se logar no site, né? No site. O sistema valida essa autenticação, valida o e-mail, valida a senha ou valida o usuário, enfim, ele valida isso na base de dados, ó, cliente, usuário. Desculpa, cliente, sistema, tá? Olha lá, ele valida. Uma vez validado, ele abre o menu de opções, ele coloca esse cliente agora num ambiente, né, onde ele tem todo o cadastro dele, onde ele consegue fazer determinados processos. Então, ele está dentro do ambiente lá da plataforma. Perfeito. Então, tá. Cliente seleciona no menu para poder solicitar a troca do produto, a devolução do produto. O sistema solicita o número do pedido. O cliente digita o número do pedido, o sistema vai lá e busca esse pedido para saber que pedido é esse. Estou colocando de forma, né? Tem plataformas que trabalham de forma diferente, tá, gente? Estou desenhando eles lá, tá? O sistema busca o pedido, perfeito, buscou o pedido, trouxe o produto, descrição, valor, forma de pagamento, se foi parcelado, enfim, traz tudo isso daí. E aí o sistema traz a opção que o cliente tem que selecionar, se ele quer devolução, se ele quer estorno, se ele quer troca do produto, de que forma ele vai fazer isso, se ele vai levar até os correios, para levar até os correios tem que gerar uma ordem de devolução, ou se ele vai fazer via coleta, né, de vir retirar isso pessoalmente na casa do cliente. No começo da pandemia, eles estavam fazendo isso, de retirar pessoalmente. Olha lá, e o cliente seleciona a opção que ele quer. A, a seleção a opção que ele selecionar, vamos supor que seja devolução pelos correios, o sistema gera uma ordem e fica isso lá no sistema registrado. E o cliente tem um prazo para devolução. Percebem que eu estou colocando o processo de devolver produto, que até então a gente só estava colocando aqui, ó, devolver produto. Ou então tinha uma descrição de requisito funcional, porque caso de uso nasce do requisito funcional, por exemplo, requisito funcional 01. O cliente poderá devolver o produto, terá um prazo máximo de 30 dias, o produto pode ser devolvido, estornado, tal, 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 tal. Ok, tem uma descrição, mas não tem a forma como isso vai acontecer entre sistema, ator, sistema, ator. É o que a gente faz agora, certo? É o nosso papel agora fazer dessa forma. Ok, gente? Que é o que o Mercado Livre faz perfeitamente bem, pelo menos na minha opinião, tá? Eles têm um processo muito simples de devolução de mercadoria, quando a mercadoria não tá, a gente compra e não é aquilo que a gente quer, não agradou, enfim, seja lá o motivo que for. Super simples, clicou lá, eles dão um código, manda para os correios, devolveu, bateu lá no fornecedor, lá o produto chegou, conferiu, tá tudo ok, pronto, se tornou no cartão ou via PagSeguro, enfim, é simples e bem objetivo. Olha aí, ó, tudo que eu acabei de falar para vocês é o que vai constar dentro da documentação deste caso de uso. Outra forma da gente mostrar isso para a equipe dev, né, para a galera aí que faz parte de uma squad, é justamente a gente trabalhar com história de usuário, né, como consumidor eu quero comprar, como consumidor eu quero devolver o produto, olha lá, a gente vai trabalhar isso, mas quando a gente chegar em ágil, aí a gente vai falar dessa forma aqui, como eu trabalho as histórias, tá? Agora, o objetivo agora é justamente isso aqui, ó, é a gente focar no caso de uso, tá bom? Só para mostrar para vocês que, ainda assim, a UML é importante para poder ajudar essa galera no entendimento de como esse processo será feito, mesmo que seja uma pequena entrega de um pedacinho desse software. E é isso aqui, ó, que a gente vai fazer agora, que é a história do aluno que eu contei para vocês, que hoje ele está no 5º ano da engenharia da computação, que virou para mim o ano passado e me chamou no corredor, professora, eu preciso falar com você, me viu lá num canto lá do prédio do colégio da faculdade e veio assim, eu viajei pela empresa, fiz uma viagem internacional, falei, meu, que demais, falei, parabéns,
E aí ele virou para mim e falou, professora, eu tive que fazer toda a modelagem de caso de uso de um processo, né, de um desenvolvimento da empresa e documentar esse cara. Meu, se não fosse tua matéria, eu estava perdido, eu ia, tipo, rodar legal, sabe? É isso que ele fez lá, que vocês vão ver que vai ter aluno que vai gostar de fazer isso e vai ter aluno que vai detestar fazer isso, tá, gente? Só peço paciência para vocês, porque faz parte, ok? Então vamos lá, ó. Chegamos num ponto de partida, entender um problema e facilitar a comunicação, escrever uma história de usuário e priorizá-la. Então, a partir daqui, com essas informações, é que o PO, entendendo lá a necessidade do cliente, juntamente com o cliente, vai virar e vai falar: olha, a prioridade agora não é o comprar produto, a prioridade agora é desenvolver o produto. Então, comprar produto vai lá para baixo na lista de prioridade. Não tem problema, ele pode ir se modificando, mas é ele quem vai dizer qual é a prioridade. E a equipe, junto com ele, vai a equipe vai planejar essa sprint, o PO participa, mas ele não pode dar o pitaco lá de falar, não, vocês estão errados, mas ele vai dando as orientações. Pessoal, ó, dá uma olhada lá, no caso de uso, tá falando, não, gente, ó, tá falando que a devolução tem que gerar um código, enfim. Olha aí, ó, ele vai dando as orientações, mas ele não pode dizer e falar, não, não quero que tenha isso. Perfeito? Então vamos nessa. Olha aqui, ó. Com o caso de uso criado, temos a possibilidade de enriquecer a documentação, que é o que vocês fizeram no primeiro semestre, já estão craque nela e a gente continua ela no segundo, principalmente a entrega de vocês da M vai ser nela todinha, tá? Olha lá, enriquecer a documentação e a comunicação com o diagrama e acelerar o processo de desenvolvimento de software. Não quer dizer que não tenha bug, não quer dizer que a equipe entregar em 3 semanas, entregue em 2, depende da quantidade de de itens de backlog, de requisito dos backlogs, do backlog que a galera, que o PO colocou lá, né, que a equipe selecionou para poder desenvolver. Mas assim, vai dar todo o norte daquilo que tem que ser feito, tá? Já podendo, a partir de um diagrama aqui, ó, e acelerar o processo de desenvolvimento do software, já podendo partir para um diagrama de classe a partir do caso de uso. Então, olha que legal, gente. Além desse carinha aqui, ó, que é o que a gente está trabalhando nele já tem um tempo já, e ele é importante, é o cara que vai dar toda. Vocês vão ver, a hora que a gente entrar no diagrama de classe, é o cara que vai dar esse aqui, ó, diagrama de caso de uso, é o cara que vai dar aí todo o norte para que o diagrama de classe exista. Caso contrário, não tem nem o porquê do diagrama de classe existir sem esse carinha aí, tá bom? Então, vamos nessa. Agora sim, a gente começa a falar aqui, ó. Então, pessoal, ó, só para voltar aqui para vocês poderem entender, quem não conseguiu visualizar, aqui, ó, a gente está nessa parte aqui, ó, tá? A gente está modelando, a gente vai documentar esse cara, perfeito? A gente vai documentar caso de uso, não é documento de software, é documentação de caso de uso. Com essas informações, juntamente com a necessidade do cliente, o PO vai priorizar e falar: olha, o importante agora é a devolução. O importante é cliente devolver. Gente, é estratégico para a empresa nesse momento. O cara está lá com um monte de reclamação no Reclame Aqui, cliente pedindo devolução, quer dizer, a empresa está tendo aí uma imagem manchada, está tendo prejuízo. Então, isso junto com o cliente, tá, gente? Priorizou. Pegou esse cara, é prioridade? Vem aqui para sprint backlog. Aqui a gente começa a fazer planejamento da sprint. Percebem que esse carinha aqui, ó, que é um requisito, que é um item do Product Backlog, ele foi quebrado em várias tarefas aqui, ó, tá vendo? Então começa planejamento de sprint. Neste planejamento, a equipe dev participa, Scrum Master participa e também o PO participa. Só que quem planeja como isso vai acontecer é a equipe. Aí eles usam uma série de técnicas, aí uma delas é a que eu falei do Planning Poker, a gente vai aprender.
Tá tudo ok? Tem embasamento aqui das informações? Tá tudo em ordem? Tá. Então vamos colocar para rodar. Com base no Planning Poker, onde eu determino a dificuldade dessas tarefas, que começa a ter noção quanto tempo essa sprint vai durar. 2, 3, uma semana ou no máximo 4 semanas, que são 30 dias, tá? Põe na esteira. Então, é a ideia mesmo, literal, tá? Põe na esteira, começa a rodar na esteira. Então vamos rodar, perfeito. Então tá. Nesse meio tempo a equipe vai desenvolvendo, dúvidas vão surgindo, pergunta para o PO, pergunta para o Scrum Master retira qualquer tipo de impedimento e diariamente, no mesmo horário, de preferência no mesmo local, é realizado lá a reunião diária, que é a daily, tá? E aí, reunião que a gente sabe que tem só 15 minutos, então tá bom, para poder dizer tudo o que está acontecendo e todos conseguirem ter a visão. Equipe, só a equipe deve, tá? Não a equipe, por exemplo, o PO não participa e o Scrum Master também não deve participar. Mas se ele quiser, ele pode, não é proibido. A equipe é que tem que convidá-lo para isso. Terminou a sprint, chegou na hora de apresentar. Vai apresentar para quem? Apresenta para o PO, apresenta para o cliente e o Scrum Master também está aqui, ó. PO, cliente, Scrum Master, todo mundo aqui na apresentação, mas o cara principal aqui é PO e cliente. Tudo que fizeram atendeu a devolução, está de acordo com tudo aquilo que foi documentado, o cara gerou código, pediu para retirar em casa, na residência, para coletar o pedido, né, o produto, ou não, levou até a agência do correio, o estorno, enfim, está tudo de acordo, está atendendo, ele é quem aprova esse cara aqui e fala, ó, então tá, é um incremento aceitável, então vamos colocar ele para homologar. Percebem, gente? No meio do caminho acontece um monte de coisa, dá bug, dá problema, a gente vai falar isso lá na frente, não agora, mas só em linhas gerais para vocês entenderem, quando chegar aqui na frente, atendeu a necessidade do cliente, aquilo que o PO esperava, aí sim manda ele para incremento e manda homologar esse cara. Perfeito? Então, vamos lá para um exercício que eu trouxe para a gente poder entender o que é a documentação de um caso de uso, tá? Que é importantíssimo aí nesse caso. Só vou botar aqui um microfone que tem que estar aberto, mutei. Perfeito, então tá. Então vamos lá, ó. Vamos nessa então. Eu tenho aqui um sistema de controle bancário, a sigla SBC é justamente as iniciais desse sistema de controle bancário, tá bom? Vou começar por aqui, ó. Vou começar pelo caso de uso modelado. Se vocês forem ver aqui, pessoal, eu tenho 2 atores, que é cliente e funcionário. Cada um deles vai ter uma interação com o caso de uso, com o requisito funcional, certo? Então, eu olhando aqui, eu sei que o cliente realiza saque, o cliente emite extrato, o cliente emite saldo, eu sei também que ele realiza depósito. Então, tá. Tem umas regrinhas aqui, ó, dizendo que quando o cliente realiza depósito, obrigatoriamente tem que registrar um movimento. O que seria registrar movimento? Poxa, se eu fiz um depósito de R$ 1.000, isso tem que ser adicionado à minha conta, tem que constar lá mais R$ 1.000 no meu saldo lá, esse movimento tem que ser registrado, tá? A mesma coisa para o saque, olha aqui, ó, eu realizo o saque. Obrigatoriamente, o sistema tem que registrar movimento. A mesma coisa, fiz um saque, estou subtraindo um valor. Então, ele tem que atualizar, além de registrar, ele tem que atualizar isso. Falar, ó, Viviane, sinto muito. Você depositou 1.000, está tirando 500, você tem 500 agora na tua conta. É isso aí, simples assim, tá? E existe uma obrigatoriedade. Cada vez que eu faço o depósito, que eu realizo o saque, o registro tem que ser feito de movimento, obrigatoriamente, tá? Do outro lado, eu tenho o funcionário. Falta aqui, ó, do realizar saque. Eu tenho um cliente que realiza saque também, ó, que além de registrar movimento, ele pode ou não encerrar uma conta, solicitar encerramento de conta. Como assim, professora? Ué,
quando a gente, de repente, não quer mais ser cliente de um banco, e aí, sei lá, tem um valorzinho lá, X, R$ 200, eu retirei esses R$ 200 e pedi para o funcionário que está aqui, ó, encerrar essa minha conta. Olha lá, eu posso ou não solicitar o encerramento da conta, é opcional. Tem também aqui, ó, o cliente que emite saldo, e aí quando ele tem a opção de emitir saldo, no encerramento de conta que é realizado pelo funcionário, só que nasce do encerrar conta, e quem encerra não é cliente, é só funcionário, tá? No encerrar conta, ele pode emitir um saldo. Por quê? Quantas vezes, não sei vocês, mas eu já fui lá, né? Chega lá, fala, ó, eu quero encerrar. E ele vai consultar para ver se tem um saldo, né? Vai emitir um saldo, ele vai olhar e vai falar, ó, Vivian, tem aqui, ó, um saldo aqui, ó, de R$ 150, então saca esse valor e aí eu consigo fazer o encerramento, caso contrário, a conta não é encerrada. Percebem? Então, só de bater o olho aqui, eu já começo a ter noção do que rola aqui, ó, no sistema. Olha que legal. Eu tenho também um funcionário que mantém cliente. O que é manter cliente, professora? Muito provavelmente um cadastro, quando a gente muda de endereço, quando a gente muda um telefone, um e-mail, vai solicitar uma segunda via de cartão e aí eles confirmam para ver, né, se o endereço é tudo igual, ou quando o próprio cliente liga para a gente para poder, olha, eu tenho uma linha de crédito XYZ, se você tem interesse, os dados continuam o mesmo, olha aí, ó, ou até a central de atendimento, quando liga para a gente, eles confirmam também o cadastro, o nosso cadastro. Isso é manter cliente, tá? É isso. Do manter cliente, olha aqui, ó, olha lá, ele pode ou não abrir uma conta. Olha aí, ó. De repente, eu liguei ou fui no banco, sondei o banco para poder saber linha de crédito, para poder entender o que ele pode me ajudar, por exemplo, num crédito imobiliário, quero comprar um apartamento. Aí eu fui lá para entender, a gente não faz um crédito imobiliário sem ter uma conta no banco, certo? Então, eu posso chegar lá e ele vai me sondar, ele vai pedir meus dados, pelo menos o meu CPF, o meu RG, alguma informação minha que vai ficar na base de dados. E que um dia eu posso ou não abrir uma conta, se eu quiser, se eu assim bem entender, tá bom? E aí eu tenho também aqui, ó, um caso de uso de funcionário diretamente na abertura de conta. Então, abrir conta ali vai ter CPF, CNPJ, vai ter informações sobre o meu nome, todos os meus dados, e vocês vão ver aqui, ó, que ele vai ser, olha aqui, ó, o pai. Olha aqui, gente, por quê? Porque eu tenho uma herança de conta especial e uma herança aqui também, ó, de abrir conta. Ele vai ser a herança desses dois caras aqui, ó. Eles são filhos e ele é pai. Olha lá, ó. Como assim, professora? Eu abro a conta, né? Vou abrir uma conta, ponho CPF, CNPJ, tudo bonitinho, as informações básicas, mas quando eu obtenho uma aprovação, eu sou atribuída a um conta especial, nessa conta especial é incidido um pacote de tarifas, né, um pacote diferenciado, vou ter direito a TEDs, DOC, financiamento a juros de crédito diferenciado, enfim, existe uma série de informações que diz respeito à conta especial. Assim vale para a poupança, inclusive até aqui, ó, que incide impostos como IOF. Na poupança não incide imposto. Então, para eu não criar, né, uma abertura de conta para cada situação, eu crio uma genérica. Aqui vai ter meus dados. Então, imagina, por exemplo, cliente, Vivian, endereço, tal, conta. Olha lá, gente, aí eu coloco conta especial, conta salário, conta não sei o quê. Fica muito inviável, a tabela fica muito inchada de informação. Então, aqui, ó, extremamente bem visto, né? Extremamente viável a gente usar como uma herança nesse caso, tá? E a poupança é a mesma coisa, ó. Eu vou ter aqui CNPJ, CPF, todos os meus dados. E quando atribui a poupança não incide em imposto nenhum. Inclusive, tem regras
de banco que quando a gente fica um determinado tempo sem saldo na poupança, ela se encerra automaticamente. Olha lá. Imagina eu ter que ter isso dentro dessa tabela aqui, ó. Não dá. Então a gente cria uma herança, né, para esse cara aqui. A gente cria os filhinhos dele, tá? Perfeito? Então, olha aqui, ó. Só de bater o olho nesse cara aqui, ó, a gente já sabe do que se trata, de como que funciona esse sistema bancário. E eu nem li o escopo, percebem? E aí, só para falar o último aqui, ó, toda vez que eu abro conta e a conta é especial, obrigatoriamente esse cara tem que fazer um depósito. Olha lá. E eu nem li o escopo do que tem que ser feito. Olha o escopo aqui, ó. O sistema deve permitir que os clientes abram e encerrem contas. Então tá, olha lá. Bem como depositem ou saquem valores e emitam saldos e extratos. Perfeito, é o que está sendo feito aqui, ó. Esses processos o cliente utilizará diretamente por meio de um caixa eletrônico. Aqui nem está falando que o cara faz isso através de aplicativo web, ou então através de aplicativo por celular. Nem está falando nada disso, tá? Olha lá. Esses processos o cliente utilizará diretamente por meio de um caixa eletrônico, porém, para abrir e encerrar uma conta, ele necessitará interagir com um funcionário do banco. Nesse caso, está dizendo que a abertura é através do funcionário. A gente sabe que hoje existem um monte de banco aí virtual, né? Que a gente faz nós mesmos através de aplicativo. Eu abri para minha filha aí recentemente, ela é menor de idade, mas a ideia é um cartão pré-pago, né, de débito, uma coisa mais simples, mas eu consegui abrir através da internet. Aqui não, nesse sistema o cara tem que ir na agência, certo? Olha lá, que poderá ainda realizar alguma manutenção do cadastro. Então, se a gente for ver, eu logo de cara, só de fazer a leitura do caso de uso, eu já meio que matei o escopo. Não quer dizer que eu não precise de ter o escopo, eu preciso, tá, gente? Porque tem dados aqui, ó, tem informações aqui que eu não coloco do lado de cá na modelagem, tá? Por exemplo, falar que para abrir conta é só o funcionário do banco, falar que o processo que o processo que o cliente vai fazer é através de um caixa eletrônico. Olha aí, ó. Tem coisas aqui que a gente não insere aqui dentro, tá? Então, o escopo, ainda assim, ele é importantíssimo. Pelo amor de Deus, falar que isso não precisa. Galera de projeto enforca a gente, não pode, tá? Importantíssimo. Olha lá, os atores. Vocês já entenderam, já sabem quem são, cliente, que representa a pessoa física ou jurídica, mantém ou mantiveram contas na instituição bancária com direito a saque, depósito, saldo, extrato, enquanto mantinham contas abertas. Funcionário, o ator que representa o funcionário contratado para atender presencialmente o cliente da instituição. São basicamente os caixas do banco. Ponto. É o que está sendo descrito, é o que o cliente passou de informação, é o que a gente levantou. Agora vem a documentação. Então, daqui para frente, é o nosso conteúdo do segundo semestre, atrelado a tudo que a gente viu no primeiro. Olha só, são 10h31, mas dá para a gente fazer esse primeiro use case aqui, tá? Calma que esse conteúdo ainda vai dar pano para manga para a próxima aula e para outra também, tá, gente? Não tenho dúvidas. Olha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, isso aqui a gente faz no Asta. Clicando com o botão direito do mouse em qualquer caso de uso, a gente vai em Use Description e lá vai ter essa opção de documentação de caso de uso. Então vejam que aqui, ó, nome do use case, né? Tá em inglês aqui, ó, use case, abrir conta especial. Se vocês forem ver, ele vai trazer isso já de forma automática, não vou nem precisar digitar, tá? Aqui, ó, use case geral. Qual que é o use case geral? Esse use case, ele herda de algum outro caso de uso, de algum caso de uso que é importante, genérico? Olha aqui, ó, ele herda do abrir conta. Olha aqui, olha lá. Aqui, ó, abrir conta. Também traz isso automático. Ator, a gente sabe que o ator lá é o funcionário. Ele também traz isso automático. Essas informações aqui, ó, o Asta já traz para a gente logo de cara. Agora daqui para baixo é com a gente. Resumo, é uma descrição,
tá? Vocês já estão acostumadíssimos a fazer descrição de documentação de software. Aqui é do caso de uso, ó. Esse caso de uso descreve as etapas necessárias para a abertura de uma conta especial para um cliente. Ponto. Olha aqui, ó. Agora, uma informação aqui, ó, importante. Muitos alunos, conforme o passar do tempo, os exercícios, aí a gente vai realmente, vocês vão tirando isso de letra, mas agora fica um pouco meio confuso. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Pré-condição. O que seria uma pré-condição? Pessoal, olha aqui, ó. O pedido de abertura deve ser aprovado. Gente, para eu abrir uma conta especial, em qualquer banco que seja, existe uma série de restrições, certo? E eu tenho que me enquadrar. Isso vai de cada banco. Tem banco que exige holerite, tem banco que exige uma renda mensal de X valor. Cada um vai ter as suas regras, tá? Em relação a isso. Então, vamos pensar o seguinte: o que seria a pré-condição? O que eu preciso para que o meu caso de uso seja startado, para que ele seja validado, para que eu consiga ter uma ação. Então, eu cheguei lá e vou falar, quero abrir uma conta, e o gerente vira e fala, o funcionário, então tá, vamos lá, me passa seus dados, Vivian, CPF XYZ, ó, aqui tá constando que o CPF tá, como é que fala? Inválido, ou não, inativo. Desculpa, cancelado, CPF está cancelado. Eu vou abrir a conta para você assim mesmo. Não, não pode, tá? E a hora que a gente coloca, qual que é a pré-condição do pedido de abertura ser aprovado? Aí a gente vai ver depois como ele é aprovado, mas ele tem que ser aprovado. Se não for aprovado, não tem por que eu abrir conta para a Vivian no banco. Como que eu vou abrir conta para uma pessoa que tem CPF cancelado? A gente viu aí na televisão e nos noticiários a dificuldade da galera que precisou do auxílio emergencial de não conseguir sacar o benefício porque o CPF estava cancelado, porque nem tinha CPF, porque nem tinha conta em nenhum tipo de banco, porque nunca tirou CPF na vida, ou a maioria porque estava cancelado, porque já tirou uma vez e não se atualizou perante a Receita, de acordo, né, com os tributos e leis aí previstos, e a pessoa nunca foi atrás e ficou com ele cancelado. Vocês viram? Isso daí aconteceu assim, de praxe logo de cara. Olha lá, ó. É uma das pré-condições. Conseguiram sacar quem não regularizou? Não conseguiu fazer, não conseguiu fazer o saque. Olha aí, ó. É uma pré-condição neste caso. O que seria uma pós-condição, então? Tá falando aqui, ó. É necessário realizar um depósito inicial. Lembra aqui, ó? Olha lá. Aqui, ó. Funcionário abre uma conta, eu sou intitulada e entro na categoria de conta especial, porém, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um depósito. Então, para validar, não adianta nada eu chegar lá no banco, meu CPF está de acordo, o holerite, a renda mensal, toda de acordo. Então tá, Vivian, ó, conta aberta para você, só que agora tem que validar um depósito. Não tenho dinheiro. Tipo, a conta fica lá, fica paradinho, quer dizer, eu não consigo ainda fazer nada, porque eu não validei. Isso de acordo com a regra do banco, tá, gente? Do banco, que no caso é o que está sendo dito aqui, tá bom? Olha lá, é necessário fazer depósito inicial. Então, pós-condição é o quê? Se não fez o depósito, não valida esse cara. Não consigo concluir a finalização deste caso de uso. Então, olha aqui, ó, o fluxo. O que é o fluxo? O joguinho lá do ping-pong, tá? Ó, se vocês forem ver, é simples. Aqui, ó, tem aluno que põe passo 1, passo 2, 3, 4, 5. Tem aluno que coloca sistema cliente, sistema ator. Tá errado? Não. De novo, o que precisa ter de informação aqui é que a galera do Team Dev, que a galera da equipe que for trabalhar com o desenvolvimento, bata o olho e consiga entender logo de cara, tá, gente? Se surgir dúvida, vai até o PO, esclarece, faz as alterações necessárias, mas o importante é que seja claro, objetivo, direto, que não exista duplo entendimento para bater o olho e falar, putz, e agora? Não,
É olhar e pronto. Olha aqui, ó. O funcionário solicita a abertura da conta especial, o funcionário consulta o cliente por CPF ou CNPJ, é definido um valor limite de cheque especial, ok? Ele faz ali uma avaliação, geralmente sempre no início é pouquinho, depois, conforme tua movimentação, o banco vai entendendo quem é você, a quantidade de aporte que você pode ter para poder movimentar, né, o que você faz aí na tua conta, e com base nisso eles vão aumentando. Olha aqui, ó, é inserida uma senha de acesso, a conta é criada, é fornecido um valor de depósito, olha aqui, ó, pós-condição, olha lá. É realizado o registro do depósito e é emitido um cartão da conta. É um processo como isso vai ser feito aqui, ó. Então, o cara que for desenvolver, ele vai bater o olho, pronto, codificar tudo isso. Fica mais simples do que só bater o olho e falar, abrir conta especial. É um caso de requisito funcional 01, abrir conta especial. A conta especial deve ter a aprovação através de um CPF, tem que ter uma linha de limite de cheque especial, e aí o cliente recebe a senha e emite cartão. Está faltando informação, percebem? Ali a gente faz um resuminho, aqui a gente já consegue colocar com mais detalhes. E se vocês forem ver, ó, nem é gigante, percebe? Não é Bíblia, não é livro, nada disso, tá? Olha lá, restrições. O que seria restrição e validação? As regrinhas de negócio. Restrição 1. Para abrir a conta especial, é preciso ser maior de idade, por isso que ele consulta a CPF. Por isso que tem que estar aprovado aqui, ó. Percebem a pré-condição? Senão ele nem deixa eu avançar com o sistema. Restrição 2. É necessário estar empregado e o salário superior a R$ 500. Senão ele também nem deixa eu passar da pré-condição, eu estatar. Olha aqui, ó, ele não deixa eu ir além do CPF. Restrição 3. O valor mínimo de depósito inicial é de R$ 50. Olha aqui, ó, é fornecido o valor a ser depositado. Olha lá, pessoal. Senão ele não finaliza meu caso de uso, que é a pós-condição. Pré-condição, startar caso de uso, pós-condição, finalizar meu caso de uso. Mas finalizar ele dando tudo certo. A gente vai ver que existe fluxo alternativo caso dê algum erro, caso dê algum problema, o que o sistema vai fazer. Essa é a ideia da documentação de um caso de uso. Aí tem o segundo aqui, mas já são 10h40, eu vou falar na próxima aula. Vejam que aqui, ó, o manter cliente não tem pré e pós-condição. Por quê, professora? Ué, eu já passei por esse processo lá atrás. Eu já tive o meu pedido aprovado e eu já fiz aqui o depósito inicial. Então, não tem necessidade, neste momento, de eu ter pré e pós-condição. E outra, manter cliente diz respeito à atualização de dados do meu cadastro. Só isso. Olha aí, ó, só isso. Mas tem restrições aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, ele trouxe automático manter cliente, não tem a associação de generalização, lembra? Generalização é herança dentro do caso de uso, não tem herança. O ator é funcionário, ele já trouxe isso automático e eu pus um resumo. Esse caso de uso descreve as possíveis atividades de manutenção de cadastro de cliente, ou seja, permite incluir, alterar, excluir e consultar clientes. Esses dados aqui, ó, quando chegar na classe, não precisa fazer mais nada, a gente só bate o olho nisso e vai montando as classes, porque as informações já estão todas aqui, tá? Olha lá, não tem pré e pós-condição, para eu startar uma atualização de um cliente, o cara não precisa, ele já é cliente do banco. Para eu finalizar, também não precisa, ele não tem que validar com depósito nem nada disso, percebem? Olha lá o fluxo. Agora aqui, ó, podem ver que aqui é tudo funcionário, funcionário, funcionário. Agora aqui é funcionário, sistema, funcionário, sistema. Olha lá, ó, funcionário informa o CPF e CNPJ do cliente, o sistema verifica a existência de um cliente cadastrado, ou seja, ele vai buscar lá na base de dados.
O sistema apresenta o cliente, ou seja, ele encontrou a Vivian e traz aqui para mim, ó, quem é a Vivian, todos os meus dados. O funcionário, então, altera aquilo que é necessário, ó, insere os dados do cliente ou exclui, e ele, o funcionário solicita o registro, ou seja, a hora que o cara dá o salvar lá, e aí é salvo na base de dados, grava isso na base de dados. Ó a restrição aqui, ó, CPF e CNPJ tem que ser validado, sempre, para poder fazer uma atualização de cadastro de cliente, tem que ser validado, não é chegar lá e falar, ó, você muda para mim aí meu endereço, por favor? Ah, tá, fala teu nome. Não, vai no CPF do cara, ou CNPJ. É o famoso, a chave lá principal, né, dentro do banco de dados lá, tá? Que é a estrangeira. Olha aqui, depois a estrangeira em outra tabela. Olha lá aqui a restrição, ó, restrição 2. Os campos nome, endereço, data de nascimento são obrigatórios. É aquilo que a gente vê quando a gente vai se cadastrar. Então, se o cara pegar aqui, ó, né, e não validar esses 3 dados, ele não consegue concluir ou finalizar esse caso de uso. Olha que legal, gente, tem restrição aqui, ó, tem validação desse cara aqui, ó. É igual a gente, vai criar um e-mail, tem que ter nome e sobrenome, tem que ter um e-mail alternativo. Isso vai depender da regra de negócio de cada tipo de situação de desenvolvimento da empresa, a regra de negócio de como ela quer que as coisas funcionem. Mas olha aí, ó, super simples assim, tá? Ó, conta especial e manter cliente. Depois tem mais aqui, mas a gente vai ver nas próximas aulas. Tranquilos até aqui, pessoal? Ficou dúvida? Deu para começar a ter noção do que é documentação de use case? Tem aluno que adora fazer isso e tem aluno que detesta. Tem gente que vira e fala, professora, putz, daí, claro, quando chegar lá na CUP de vocês e vocês tiverem que entregar toda a documentação, poxa, eu sou bem coerente nesse caso. Eu não vou virar para vocês e falar, gente, vocês vão documentar aí o caso de uso de vocês inteiro. Aí tem aquela equipe que tem 3 casos de uso e tem o cara que tem 50. Eu vou botar um número mínimo lá para vocês documentarem, só para vocês terem isso como algo que seja importante aí, que é importante, né, dentro da documentação na engenharia de software, tá? Não é que vocês vão ter que documentar geral, até na prova também, não vou virar e vou falar, gente, vocês vão documentar geral. Nos exercícios eu vou pedir, pelo menos aí uns 4, 5 eu vou pedir que é para treinar vocês, mas quando chegar, por exemplo, em prova, não vou falar, ó, documenta geral que eu não quero nem saber, não. Coloco 2 ali importantíssimos ali que vocês vão ter que documentar e pronto. É isso, tá, gente? Mas entender que esse cara é importante para poder ajudar essa galera de desenvolvimento antes da gente dar o start de uma sprint, tá? Vamos lá para a chamada. Estou falando com vocês, mas já estou abrindo aqui o, a chamada de vocês. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui? Passei 5 minutinhos, pelo menos foi só 5, mas acho que valeu até pelo que a gente atrasou aí. Eu peço desculpa aí para vocês de novo, tá? Mas foi sem querer, porque foi com a turma lá do primeiro TGTR, a galera estava cheia de dúvidas nesse conteúdo, eles estão tendo a mesma matéria com que vocês, tá bom? Só que lá eles não têm aula de orientação a objeto, porque é turma de gestão, então para eles esse entendimento, né, da parte de herança fica mais difícil. Então com isso acabei levando mais tempo, tá? Então vamos lá então, ó. Aí eu pergunto para vocês, ó, Alex está por aí? Cadê o Axel? Pulou aqui? Ah, aqui tá. O Arthur não tá. O Axel tá por aí. A Beatriz também. Bianca. O Breno. O Caio Pop. O Caio Teixeira.